Meus irmãos, a parábola dos convidados para a festa de casamento do filho do rei. Esta é uma parábola que tem como tema o casamento. Poderíamos pensar que esta parábola se relaciona então com a Eucaristia? Talvez. Mas pensemos que a Eucaristia, por ser um sacramento, ela é um sinal sagrado de uma outra realidade muito maior, sinal visível da graça invisível de Deus. Pois bem, então vamos continuar um pouquinho mais e repararmos que não é uma festa de casamento qualquer, é a festa de casamento do filho do rei. Então vamos ver o que será que realmente é o grande tema desta parábola. Se você abrir o livro do Apocalipse, o último capítulo, capítulo 21, ali você vai ter a resposta. Vocês sabiam que a Bíblia termina com uma grande festa de casamento de quem? Do Filho do Rei, o Cordeiro Pascal, Jesus. Com quem? A noiva é o povo de Deus. Então estamos diante, sem dúvida, de uma parábola apocalíptica. Então vamos aí pensar dos elementos que essa parábola contém. Vamos lá. Começa dizendo que esse rei mandou vários empregados, servos, e buscar aqueles convidados escolhidos a dedo, né? Mas eles não quiseram vir. Estamos aqui do tema que já vem constantemente nas outras parábolas do domingo anteriores, que falava da rejeição do povo de Israel. Bom, essa rejeição, entendo bem, não é que Deus rejeitou o povo de Israel, não, é o povo de Israel que rejeitou a Deus. E aí eles rejeitaram por quê? Porque estavam mais preocupados com suas coisas mundanas, seus trabalhos, o campo que ele comprou, os seus negócios, do que propriamente com o reino de Deus. Aí a parábola vai introduzir alguns elementos novos, não vai trabalhar só com essa questão da rejeição do povo de Israel. Vamos ver que ela fala aqui que alguns, além de rejeitarem o convite, agarraram os empregados e mataram. Bom, isso também já ocorreu na parábola anterior, mas aqui ele acrescenta que o rei ficou bastante indignado e resolveu atacar essas cidades, incendiar, matar essas pessoas e queimar as cidades. Bom, alguns dizem que aqui é uma referência a um acontecimento histórico muito trágico, que foi a queda de Jerusalém no ano 70, e seria uma profecia pós-evento. Mas veja, eu comecei dizendo para vocês que nós estamos diante de uma parábola apocalíptica. Então nós deveríamos notar que ela está falando aqui, com toda certeza, do juízo final. Pode até ser uma referência à queda de Jerusalém. E além do juízo final, a nossa situação de vida, porque algum dia, cedo ou tarde, seremos surpreendidos com a morte, o nosso aniquilamento corporal. De modo que, sendo essa uma parábola apocalíptica, ela está interessada em falar sobre a temática da salvação, que é o que vai entrar em cena na segunda parte da parábola. Por quê? Na segunda parte da parábola diz assim, que o rei constatou que a casa estava vazia, a sala do banquete estava vazia, e ele mandou os convidados agora ir nas esquinas, convidar todos, bons, maus, judeus, não judeus, quem quisesse podia ir na festa. A sala ficou repleta. Aí vejam bem que está o ensinamento de que a salvação divina destina a todas as nações, a todos os povos. A primeira aliança era destinada aos judeus, mas a nova aliança da salvação em Jesus, ela se destina a toda a humanidade. A sala ficou repleta, muitos aceitaram o convite e foram. Agora tem um elemento aqui bastante desconcertante. Bom, estamos diante de uma parábola, claro, a parábola, se não tiver o elemento desconcertante, vai ser uma simples alegoria,
mas aqui tem um elemento desconcertante, é o episódio que narra quando o rei entra na sala do banquete. Que coisa mais absurda e bizarra. Ele vai examinar os convidados. Isso não é trabalho do rei fazer. Deveria ter algum porteiro já, vamos dizer assim, proibindo a entrada de pessoas que não tivessem as roupas adequadas. Mas o rei foi fazer isso, e o rei foi lá, encontrou um sujeito que não tinha as roupas adequadas, e aí ele foi expulso, amarrado nos pulsos e nas pernas, e foi lançado fora. O que será que está querendo nos ensinar? Bom, aqui que vem a doutrina católica da salvação, que é muito importante, porque a doutrina católica, ela se diferencia da doutrina protestante porque é mais bíblica. A doutrina protestante diz que a salvação se dá unicamente pela fé, sem as obras. A Igreja Católica diz, não, a salvação se dá pela fé com as obras associadas. E essas vestes simbolizariam o quê? Simbolizaria o amor. Aliás, é uma referência que não podemos deixar de notar ao rito batismal. Até hoje existe o rito da vestição, da veste branca, mas lembremos que na igreja primitiva as pessoas eram batizadas inteiramente nu, e elas depois do batismo eram revestidas com uma veste branca. E São Paulo faz belos discursos nas suas cartas falando justamente sobre revestir-se do homem novo. Seria uma roupa toda especial? Uma roupa de gala? Não, é o amor que deve revestir os cristãos depois do batismo. Então veja só, esse sujeito foi jogado para fora. Por quê? Porque ele tinha fé, ele aceitou o convite para ir no banquete, o convite para entrar no reino de Deus. Ele aceitou o convite, mas ele não fez a sua parte, ele não se revestiu do amor do Senhor. Bom, a imagem do inferno aqui, sabe que a palavra inferno não existe no Evangelho, mas existe a palavra Geena, e aqui ela está expressa com esse ser jogado para fora, onde deverá ranger de dentes. Vamos lá, vamos para o finalzinho, que o negócio é mais desconcertante ainda, porque vai falar uma frase enigmática. Diz assim: muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Puxa, mais uma frase que não é politicamente correta, com essa mentalidade um tanto socialista que nós temos hoje em dia, igualitária. Parece uma injustiça tremenda, mas aqui é uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, que é uma lei da natureza. Inclusive, eu estudando um pouquinho esse Evangelho, eu encontrei uma coisa que eu acho curiosa. Não sei se tem muita importância, mas eu vou partilhar com vocês. Existia um economista italiano chamado Pareto, e ele fez um estudo assim, né? 20% da população detém 80% das riquezas da Itália. 20% da população, 80% da população mora em 20% do território nacional. 20% dos empregados numa empresa são responsáveis por 80% do lucro. Ele fez constatando que existia essa lei, e ele denominou a lei de Mateus, a lei de princípio de São Mateus. Ele dominou. Hoje você vai encontrar na internet com o princípio de Pareto, é o nome desse economista, mas ele nada mais fez do que constatar uma lei da natureza, que o mundo não é igualitário, não, e que essa diferença existe, e que existe uma lição de que nós não devemos perder tempo com coisas que são desnecessárias. Mesmo na espiritualidade, você deve investir naquilo que você tem mais facilidade. Então, se você é uma pessoa caridosa, invista mais nisso. Se você é uma pessoa mais de oração, invista mais nisso. Você vai ter muito mais progresso, não só material, mas também, principalmente, que interessa para nós é o progresso espiritual, se você for capaz de descobrir que onde você tem mais desempenho, é ali que você deve investir. Bom, isso é apenas uma curiosidade, mas não deixa de ser curioso constatar que é uma lei da natureza que Jesus já falou, que os economistas agora comprovaram, né? Mas vamos concluir nosso comentário com vocês aqui. Belíssima parábola, cujo tema é a salvação. É uma coisa importantíssima a salvação.
Quem que não está preocupada com ela? E o ensinamento é este: olha, aceitar Jesus, ter fé em Jesus é o primeiro passo. O segundo passo é você se revestir do amor, que é a veste adequada para o grande banquete, que é essa imagem do paraíso, conforme o livro do Apocalipse. Amém. Creio